O tema da nossa mensagem hoje, é uma afirmação. Nós só queremos a Cristo. E eu acredito que, conforme o Senhor for nos revelando sua palavra, for falando conosco, hoje vai ser um dia que vai nos ajudar a gente ver aonde que está o nosso coração. Em qual condição que está o nosso coração diante do Senhor. A gente tem visto muito essa frase sendo repetida, essa frase sendo cantada, mas nada melhor do que a palavra de Deus, que é aquela que discerne, que divide juntas e medulas, que discerne as intenções, as motivações do nosso coração, para ela poder nos esclarecer. E sabe uma coisa, irmãos? Às vezes a gente fica assim, parece uma indireta. A gente precisa guardar o seguinte: a palavra do Senhor, ela nunca é uma indireta, ela é direta. A palavra do Senhor, ela vem como uma palavra direta, gente. Mas a gente nunca pode esquecer. Em Deus a gente encontra um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um pastor gentil e um pai amoroso. Então, o que a palavra que vai conversar conosco é justamente isso hoje. A gente está vendo que aqui no capítulo 6, a gente vai ver juntos, que no capítulo 6 aqui, do Evangelho segundo João, o capítulo começou, João relatando a multiplicação de pães e peixes, aí depois aquela aparição sobrenatural de Jesus andando sobre o mar, os discípulos ficam amedrontados, e a gente já vai começando a perceber que o ministério de Jesus, aqui no relato de João, já chegou naquele momento tenso. Como a gente já está estudando em Lucas, já chegou no momento tenso do ministério dele. Aquela popularidade está diminuindo, o discurso do Senhor está sendo apertado, o Senhor ele está dizendo ao que ele veio, ele está começando realmente a aplicar ao que ele veio, para que ele veio, e aí agora as grandes multidões já começam a ficar incomodadas. A gente vai vendo que as grandes multidões se decepcionam com Jesus, são descrentes, na verdade, eles não deixam de crer por causa do Cristo, é porque eles já eram descrentes desde o início, e a gente vê o abandono. A gente vai chegar até esse ponto. E eu queria já logo de início aqui, já entrar na leitura do texto bíblico com vocês. Versículo 22. E a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Esse é o local da multiplicação dos peixes. Os discípulos tinham um barco onde foi realizada aquela multiplicação. Os discípulos entraram nesse barco e zarparam para uma outra missão, continuar a sua viagem. O pessoal que estava ali, que havia participado e visto essa multiplicação do pão e peixe, viu que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos. Mas só que já tinha uma galera de Tiberíades sabendo a respeito de Jesus. E eles foram atrás de Jesus no local da multiplicação. Mas quando chegaram lá, Jesus já não estava mais naquele local da multiplicação. Para a gente poder entender no contexto aqui. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum atrás de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para poder realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai,
porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos desse pão para sempre. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para poder fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desce do céu, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso a gente não conhece o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? E Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E entramos aqui na reta final do texto, do capítulo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que Jesus trouxe de diagnóstico para a gente aqui? Que a grande multidão não queria Cristo.
Ou melhor, que a grande multidão não queria apenas a Cristo. E aqui eu já gostaria de começar deixando duas perguntas para a gente. Qual que tem sido a maior motivação das nossas vidas, irmãos? O nosso acordar, o que motiva o nosso acordar? O que tem motivado nós servirmos a nossa família? O que tem motivado nós servirmos ao próximo? O que tem motivado os nossos trabalhos? E ainda quero além. O que tem definido a nossa razão de ser igreja? A gente se levanta na nossa casa, a gente se apronta, a gente vem ao culto, a gente vem a um estudo, a gente vai fazer qualquer outra coisa. Qual é a razão que define nós estarmos militando a causa de Cristo? Sabe por quê, irmãos? Isso é muito sério e muito profundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, ele falou isso. Ele falou o seguinte, olha só, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. Ainda que eu dê o meu próprio corpo para poder ser queimado numa fogueira, mas se isso não estiver motivado pelo amor, de nada vai adiantar. E o que tem motivado os nossos dias? O que tem motivado a nossa razão de ser igreja? É o nosso amor ao Senhor sobre todas as coisas, irmãos. A gente tem nos movido pelo nosso amor ao Senhor. Amor grato pelo que Ele já fez, pelo que Ele já se ofereceu. A gente está vendo aqui Jesus falando sobre isso. Jesus fala sobre o pão do céu. E aí, pessoal, aí depois Jesus fala, eu sou o pão do céu. Eu sou aquele que vou dar minha vida em benefício de vocês. E sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Às vezes parece, o pastor fica repetitivo nisso, o pastor é duro nisso. A gente está vendo multidões e multidões. E a gente está falando aqui de multidões que seguem Jesus, tá? Eu não estou falando de multidões que não seguem Jesus, não. Eu estou falando de encontro de multidões que seguem a Jesus. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho? De que Jesus não é suficiente. É sempre Jesus e mais alguma coisa. É sempre Jesus e mais alguma coisa. E talvez ele se torne grande no momento de uma grande necessidade. No momento de troca, no momento de barganha. Eu volto a dizer, eu volto a repetir isso porque isso é necessário, irmãos. Estão confundindo o que é o Evangelho. Estão confundindo o que é o culto. E eu hoje, como pastor, sabe qual é o maior desafio que eu sinto assim com relação à questão da palavra? Não é trazer um Evangelho novo não, irmãos. Não é querer inventar a roda. Não é querer dizer que aqui nós aqui estamos certos. Mas é o desafio de retornar à palavra do Senhor. É um desafio de começar a construir o verdadeiro entendimento para começar a desconstruir o falso entendimento. Jesus está apontando uma realidade aqui e depois a gente vê as cartas que sucedem ao livro de Atos, desenvolvendo quantas dificuldades que chegaram à igreja por não se apropriar dessas mensagens, por não se apropriar de Cristo, por não fazer de Cristo aquele que é suficiente para a igreja. Porque Cristo ele é suficiente para a igreja. Irmãos, quer ver se Cristo está naquela igreja? Se Cristo vive, abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Essa é a maneira que nós temos de ver a vida de Cristo na igreja. Ver se essa igreja ela ama essa palavra. Se essa igreja ela busca obedecer essa palavra. Se essa igreja está motivada pelo amor a Deus sobre todas as coisas e por amor ao próximo para viver essa palavra. Se na verdade a grande preocupação destas igrejas não são a sua imagem própria. Não é estar bem aí no conceito da sociedade, estar bem com a sociedade, está recebendo aplauso da sociedade. Se isso está aplaudindo a igreja, irmão, tem alguma coisa errada, pode ter certeza. À luz da palavra de Deus tem alguma coisa errada. Igreja não é para entreter. Igreja não é para poder vender mensagens. Não é para poder as pessoas saírem daqui. O evangelho não é uma massagem relaxante. O Evangelho é o poder de Deus e continua sendo o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O culto não é um encontro social. É maravilhoso encontrar irmãos, mas essa não é a finalidade. Isso é uma das coisas que acontece como consequência.
O culto é local de encontro do povo, a coletividade do povo de Deus se encontrando com o seu Deus. E é o que está relatado aqui nesse capítulo. A gente vê que são os grandes dilemas, as grandes questões da vida. E a gente vê, as multidões não querem Jesus. As multidões não querem Jesus. As multidões querem qualquer outra coisa, menos Jesus. Porque quando Jesus chega com a sua mensagem, as multidões começam saindo de fininho. Elas começam abandonando. Elas começam achando que esse discurso é duro demais para elas. Sabe que é uma coisa interessante? Nós falamos isso no estudo aqui nessa semana, terça-feira, e é algo que, se eu já falei isso para alguém aqui, eu peço perdão. De verdade, porque eu sei que eu já fui um que repliquei isso. Muitas vezes a gente fala, você que é crente de banco, você que não faz nada, precisa se movimentar pela igreja, precisa fazer as coisas da igreja. Mas só que é estudando, sabe? Meditando no Senhor, buscando ao Senhor. Irmãos, vocês homens e mulheres de Deus, vocês servem o Senhor com fidelidade nos seus lares, vocês servem ao Senhor com fidelidade nas suas vizinhanças, quando vocês vão nos comércios, nas ruas, que a gente não pertence ao mundo, mas a gente continua aqui nesse mundo. Vocês já estão construindo o reino de Deus e fazendo a obra do Senhor. Servir a Deus não é carga em igreja. Servir ao Senhor é ter uma vida de adorador. É ter uma vida entregue ao Senhor. E eu queria falar para vocês, continuemos firmes nesses propósitos. Eu não estou dizendo que a gente não ajuda no ambiente, no contexto da nossa igreja local. É claro que a gente ajuda com alegria. Mas não são as estruturas. Sabe por quê? Inclusive a gente vê isso na vida dos apóstolos, no início do livro de Atos. Eles ainda não estavam compreendendo muito bem que o chamado era para fora. Sabe quem que o Senhor pensou para poder fazer um reboliço nesse sentido? O apóstolo Paulo. Porque a gente vê os textos que eles perseveravam no templo, eles iam no templo de manhã, eles iam no templo à tarde, eles iam no templo à noite. Só ilustrando aqui, sabe? Eles ainda estavam achando que a religião era uma religião para dentro, era um negócio para dentro, mas é para fora. O evangelho é para fora, é no dia a dia. Há inúmeras maneiras de nós servirmos ao nosso Senhor e servirmos ao próximo lá fora. Não é uma empresa cheia de setores que fica girando em torno dela mesma, que fica gerando lucro para ela mesma. Essa não é a finalidade da igreja. E foi isso que Jesus condenou no momento que ele purifica o templo. Que ele diz, olha só, olha no que vocês transformaram a casa do meu pai. E essa mensagem de hoje, a gente está caminhando para poder vir aqui para o momento de ceia, é justamente isso que o Senhor quer realinhar no nosso coração. O que tem nos motivado, irmãos? O que está nos fazendo prevalecer? O que está nos fazendo persistir? E eu volto a dizer, por exemplo, com relação ao culto, foi algo que eu sempre gostei de estar, não por um legalismo, mas é de fazer questão de mostrar aos meus irmãos o quanto eu preciso deles e de me mostrar, eu também estou aqui. A gente não pode se permitir paralisar por qualquer aflição, por qualquer dificuldade. A gente não pode deixar de se reunir. A gente não pode deixar de nos congregarmos. É claro que, irmãos, a vida apresenta as dificuldades, sabe? Eu não estou falando isso de um rito legalista, não. Eu estou falando isso quando é possibilidade. Vê que lindo a nossa irmã Marcela entrando aqui, remando para lá e para cá, com esse barrigão, né? Carregando mais essa flechinha. É disso que a gente fala, sabe? Essa importância da gente ver uns aos outros, de nós estarmos perto, estarmos próximos uns aos outros. E hoje, à luz da palavra de Deus, a gente vai retornar aqui ao texto, a gente vai ver como nós estamos e o que realmente nós queremos. Mas aí, às vezes, a gente vê esse texto aqui, parece que é sempre um texto, está sendo um texto duro, irmãos. Todo o evangelho está recheado de graça. Todos os nossos dias estão recheados de graça. Se a gente está aqui vivo, respirando, ouvindo, vendo, conversando, falando, é uma oportunidade. Hoje é um dia. O Senhor, nosso Pai, está sempre colocando as oportunidades diante de nós. E muitas vezes a gente está sofrendo por aquilo que a gente não tem, ou que ainda não tem, e está deixando, sabe, de desfrutar daquilo que nós temos. Tudo nos afasta, tudo nos tira. Mas só que é isso que Jesus está consertando com essa galera aqui. E inclusive os que abandonaram, eles estavam diante de uma possibilidade da graça.
A graça estava ali disponível a eles, o Senhor estava colocando, o Senhor estava revelando como é que estava o coração deles. O Senhor estava falando, olha só, tem graça, há possibilidade. Vamos a partir do 25, a partir do versículo 25 até o 24, a gente já falou aqui na introdução. E aí continua o texto. E acabou que aquela grande multidão atravessou e encontrou Jesus do outro lado do mar e lhe perguntaram, mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu. Jesus não foi nem por esse tipo de conversa, porque essa conversa não interessava a ele. E eu parei aonde? Quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe o que Jesus está falando? Vocês continuam satisfeitos com esse mundo. Vocês continuam satisfeitos com essa vida. Vocês continuam se satisfazendo nos negócios dessa vida, nos negócios desse mundo. Vocês estão atrás de mim aqui porque vocês estão visualizando, contemplando uma possibilidade de benefício pessoal para vocês, mas benefício para esta vida. De repente vocês estão achando que chegou aquele provedor que vai fazer guerra a Roma, que vai libertar Israel e que vai ficar dando pão e peixe para vocês, pão e peixe para vocês. E fazendo curas e milagres, e curas e milagres. E 27, aí Jesus já fala, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Você lembra? Batismo, o Espírito Santo, que veio sobre o Senhor Jesus. Jesus é um confirmado. Jesus veio cumprindo aquilo que o Pai designou para ele confirmar, que ele cumprisse, e o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, a gente vai voltar lá na questão da comida. O que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. 100% graça, irmãos. 100% graça. Lembra, Efésios? Sois salvos pela graça mediante a fé. E nem isto vem de vocês, é um dom de Deus. E nem por obras, para que nenhum homem se glorie. Então, Jesus está falando é o seguinte, confiem na minha obra. Realizar as minhas obras, fazer a vontade do meu Pai, é vocês confiarem na minha obra, é vocês crerem em quem eu sou. E ele está falando lá em cima, não trabalhem pela comida que estraga. Mas só que hoje nós estamos entregando as nossas migalhas ao Senhor. A gente tem tempo para tudo, para poder desenvolver tudo. Mas muitas vezes a gente está deixando ao Senhor as nossas migalhas, como se nós estivéssemos cuidando de nós, como se fôssemos nós que estivéssemos cuidando da nossa família. É claro que o Senhor nos dá os mecanismos, é claro que o Senhor nos dá os meios para a gente poder trabalhar, para a gente poder produzir. Mas tudo continua sendo provido por Ele. Continua sendo tudo provido pela graça do Senhor. Ele está sustentando todas as coisas. Ele está nos guardando, irmãos. Então isso significa que nós temos um limite. O cristão tem um limite. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? E olha o que eles estão em mente. O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Esses muitas vezes somos nós também. Os cristãos. Seguindo ao Senhor, como se tudo que Ele já fez naquela cruz não fosse suficiente. Jesus, me dá um sinal. Senhor, eu estou nos teus caminhos, eu estou no teu reino, eu estou compreendendo a tua palavra, mas me dá um sinal. Faz a goiaba cair do pé ali agora. Faz passar um marimbondo aqui na nossa frente, eu preciso de um sinal. Vocês lembram a fé daquele centurião romano? Ele não precisava de sinal nenhum. Completamente apoiado na palavra de Deus, completamente crente na palavra de Deus, total confiança na palavra do Senhor Jesus. E eles estão falando a respeito, de quando o Senhor deu o maná a eles no deserto. E Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Quem proveu para Israel no deserto não foi Moisés. Quem proveu para Israel no deserto foi o meu Pai através de Moisés. Mas não foi Moisés que fez chover pão do céu, que fez descer o maná do céu. E uma coisa interessante,
Aquele pão lá realmente, ele saciava a fome física, mas ele tinha um apontamento espiritual. Era uma sombra do verdadeiro alimento, do verdadeiro pão espiritual. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e o que dá vida ao mundo. Então aquele maná era um símbolo do pão verdadeiro, que é Jesus Cristo, que dá vida ao mundo. E o 34, então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Aí lembra um pouco aquele encontro ali atrás de João com a mulher samaritana. Ah, Senhor, então me dá dessa água. E aí o povo pediu: Senhor, nos dê desse pão. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Aqui a gente aprende que nós somos incapazes de irmos sozinhos até Jesus, de irmos por nós mesmos. E aí o versículo 37 continua: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. É o Pai que leva as pessoas até ao encontro de Jesus. E olha que promessa segura, irmãos. Salvação garantida, que coisa maravilhosa. E todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para poder fazer a minha própria vontade, mas fazer daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E aí eu lembro aquela pergunta do salmista: ó minha alma, por que você está tão abatida dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Ele está falando que Ele está nos guardando. Ele está dizendo que Ele não vai perder nenhum de nós. Então, a vida que nós levamos aqui nesta vida, aqui neste mundo, é com a mente no céu. É militando pelos propósitos eternos. E esse discurso não agrada as multidões, porque as multidões querem suas necessidades satisfeitas aqui e agora. Começa a pregar: aqui tem pão, aqui tem pão. Ah, irmãos, vai encher. Agora começa a falar que Jesus é o pão do céu, aquele que vem do Pai, aquele que desce. E o texto vai apertando aqui agora, que para poder participar, você tem que comer desse pão, tem que beber desse sangue. E aí o texto vai seguindo. De fato, é a vontade do meu Pai, é que todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. Por quê? Jesus aqui está dizendo que ele é de procedência celestial. Ele está tomando o título que ele provém do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora que ele diz: desci do céu? E Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Sabe o que acontece? Conhecimento limitado, porque o Pai não os levou até o Filho. O Pai não estava os conduzindo até o Filho, por quê? Eles estavam presos neles mesmos. Eles estavam querendo outra coisa que não fosse Jesus. E ele complementa: está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Está compreendendo sobre a incapacidade total que nós temos de nos chegarmos a Deus sozinhos, sem o auxílio de Jesus? E ele diz: em verdade eu lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus falou a respeito do pão da vida que desceria do Pai, que viria do céu. Agora ele já diz: eu sou o pão da vida. Ele já se apresenta como aquele que veio para satisfazer a nossa necessidade, para poder satisfazer a nossa fome. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus se apresentando como sacrifício. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Eles estão levando para um literalismo, né?
como se aquilo fosse mastigar a carne de Jesus, um canibalismo. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem em seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Está começando a entender, irmãos, que aqui é um convite para uma experiência pessoal. E não apenas é necessário ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. E aqui, nesse texto, com relação a esse trecho que nós lemos, Agostinho de Hipona ele disse o seguinte: a linguagem do Senhor aqui é como uma figura que quer nos comunicar a paixão do nosso Senhor e entesourar de maneira secreta e proveitosa em nossas memórias o fato de que ele foi crucificado e trespassado por nós. Sabe o que Jesus está explicando aqui? Quem não comer da minha carne, quem não tiver os seus pecados perdoados em mim, quem não reconhecer que é pobre e devedor, e quem não beber do meu sangue, quem não experimentar da graça que está disponível no meu Pai, esse não vai ter parte em mim, esse não vai permanecer comigo. E uma outra citação de um teólogo chamado Bernardo de Carvalhal, ele diz o seguinte: aquele que medita na morte de Cristo e segue o seu exemplo, mortifica seus membros que estão sobre a terra. Este tem a vida eterna. Em outras palavras, quem sofrer com Cristo também reinará com Cristo. Assim como o Pai que vive, obrigado, meu irmão, me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem se apropriar de Cristo, irmãos, a palavra do Senhor está aqui posta nos dizendo: muitos chamados, poucos escolhidos. Grandes são as multidões que caminham pelo caminho da porta larga. Muitos ouvirão naquele dia: Senhor, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por quê? Nunca experimentaram de Cristo, nunca se apropriaram, sempre enxergaram a Cristo como uma mensagem, o Evangelho como uma mensagem relaxante, como uma mensagem confortante. Eu concordo que o Evangelho nos conforta, que o Evangelho nos relaxa, no meio desse caos total que está aí fora. Mas nisso não se resume o Evangelho. O Evangelho é a mensagem do Deus vivo para nos salvar. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que se entregou em nosso lugar. É isso que ele está explicando aqui nessa linguagem. Ele se entregou no nosso lugar. Ele é o verdadeiro pão do céu. Jesus disse essas coisas, 59, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Sabe o que Jesus está convidando a gente aqui, irmãos, nesse texto? A pagar o preço de sofrer com ele. E quando eu falo pagar o preço de sofrer com ele, na igreja não. Não é sofrer com Jesus na igreja, não. Não é pagar o preço dos ministérios, de estar envolvido com a vida inteira nos ministérios. É pagar o preço lá fora. É pagar o preço de redirecionar as nossas mentes e as nossas vidas para agradar o Senhor lá fora. Agradar o Senhor nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Da maneira que nós nos relacionamos com o próximo. E ele continua dizendo: o que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Porque ele está dizendo mais uma vez: eu sou de procedência divina. Eu venho do meu Pai. Eu vim e vocês vão me ver retornando. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita.
As palavras que eu tenho lhes falado são espírito e são vida. As palavras que eu tenho lhes falado não é através de uma coisa mística, é se nós nos apropriarmos dela através da fé e obedecermos e segui-las. É isso que ele está dizendo. E essas palavras são espírito e são vida. Mas sabe o que ele está dizendo? Mas há descrente entre vocês. Há aqueles que ouvem e não confiam. Não se lançam, não creem. Ora, Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não criam e quem iria traí-lo. Está entendendo por que esse registro aqui é interessante? Porque Jesus não é aquele senhor tadinho que está esmolando a audiência. Jesus estava vendo as multidões atrás dele, mas isso não estava mexendo nem um pouco com ele. Jesus talvez, vendo as multidões, se eu endurecer o discurso, as multidões vão sair. É melhor me manter nesse discurso que eu estou. Mas Jesus não estava nem aí para isso. Ele estava com a missão de pregar o verdadeiro evangelho, de pregar a verdadeira palavra do Pai dele, de fazer a vontade do Senhor, do Deus dele. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Está compreendendo a importância da nossa oração, de pedir ao Senhor para que Ele converta as pessoas e atraia as pessoas até Ele? Nós não podemos fazer isso. O que nós precisamos é permanecer fiéis. E, irmãos, uma outra coisa, tá? Sabe como é que é o discipulado? Sabe como é que era a conversão no início da igreja? Não era em culto, não. É claro que se o Senhor quiser converter no culto, Ele converte no culto. O Senhor converte aonde que Ele quiser. Até se o cara estiver nadando lá agora e entra fora, se for da vontade de Deus, você vai converter ele no mar. Converte ele pegando onda. Converte ele dentro de um avião, aonde o Senhor quiser. Sabe onde que ele dava as conversões? Era com a vida. Era no dia a dia, anunciando a Cristo, vivendo Cristo, as pessoas se sentindo atraídas por aqueles testemunhos. Eu não estou querendo dizer que nós precisamos arrastar pessoas atrás da gente, não, sabe, irmãos? Não é disso que eu estou falando, não. Porque hoje também nós vivemos tempos diferentes dos tempos daquela época. Hoje nós temos, vamos dizer assim, 2000 anos de pregação, 2000 anos de evangelho. Mas só que hoje as pessoas estão mais cegas ainda, estão mais ensoberbecidas ainda nos seus pecados, estão mais cativas ainda. Naquela época eram poucas possibilidades, poucas oportunidades. Hoje você tem um mundo de possibilidades. Hoje o mundo parece que, com essa comunicação, parece que o mundo encurtou, ficou menor. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, olha multidões. Teve multiplicação que foi relatado que tinham 3.000 homens, né? Mas mulheres e crianças não eram contadas. Então, imaginemos... Vamos dar os 5.000 pessoas. Quantas pessoas ficaram? 12. E entre os 12, Jesus ainda avisa, tem um entre vocês que é o diabo. Que é aquele que vai me trair por 30 moedinhas. E a gente vai parar nessa conversa agora do Senhor com os discípulos. Então Jesus perguntou aos 12. Será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Se Jesus estivesse aqui agora nos perguntando, essa seria uma resposta segura nossa a Ele? Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Enquanto eu estava meditando aqui nesse texto, nós chegamos aqui no final, para a gente ir para o nosso momento de cear. Eu lembrei de um livro que eu tinha lido, e inclusive gostaria de recomendar se vocês não leram ainda. É um livro fino, do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. E no trecho desse livro, o pastor Jonas Madureira ele diz assim, a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, mas é a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus, ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam
a seguir Jesus do seu próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas aquilo que agrada e descartando todo o restante. Igreja não é uma multidão que segue a Jesus, irmãos, mas é a reunião de todos aqueles que seguem a Jesus conforme a vontade de Jesus, conforme o Senhor Jesus nos deixou na tua palavra, que tem aquela disposição, como nós falamos no início de Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E nós chegamos aqui no momento da nossa ceia, que nós fazemos a nossa ceia memorial ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E sabe, meus irmãos, a vida cristã é uma vida ao qual a gente deve estar sempre se questionando. Questionando o quê? O que tem motivado a minha vida? O que tem me motivado a ser igreja com Cristo? A ser igreja em Cristo? A ser igreja com os meus irmãos? O que tem feito isso na minha vida? Uma coisa eu posso dizer. A gente está grato ao Senhor. Hoje são dia 28. Terça-feira, a gente vai estar completando um mês que a gente iniciou o trabalho. A gente não está nem com um mês de trabalho aqui nesse ponto. Se terça-feira o Senhor vai nos permitir que nós completemos um mês aqui que nós estamos iniciando esse trabalho. Uma coisa a gente pode ter certeza diante do nosso Senhor, se assim a gente depender dele, que a gente vai ser uma igreja que vai continuar amando a palavra de Deus, continuar amando ao Deus da palavra. É uma igreja que tem doutrina sim, é uma igreja que respeita a tradição, a boa tradição, respeita a tradição dos apóstolos, respeita a tradição de tantos cristãos que vieram antes de nós. E uma coisa que a gente sempre tem ouvido nesse momento da ceia é: se você é batizado e se você está em comunhão com a sua igreja local, venha e participe. A gente concorda que sim, que o momento da ceia é um momento para os discípulos de Cristo, é um momento para aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas, irmãos, vamos ser honestos uns com os outros. Há tantas pessoas que apenas tomaram um banho, só foram mergulhadas e só foram aspergidas, mas não tem um tipo de comunhão com o Senhor Jesus. Muitas pessoas estão como escravas nas igrejas locais, trabalhando, mas não conhecem a Cristo, não tem nenhum tipo de comunhão com Cristo. E a partir disso, perde todo o sentido para mim a ceia dentro desses parâmetros. Porque a gente acabou de ver que Jesus aqui ele não está instituindo a ceia, mas é um texto que explica para a gente a respeito da ceia. É um texto que nos diz que quem está em comunhão com o Senhor Jesus, esse sim é o verdadeiro propósito, esse sim é o verdadeiro intuito desse memorial. É nós estarmos em comunhão com o nosso Senhor, porque a gente ser batizado e estar na igreja local muitas vezes não é suficiente, porque a gente está cumprindo apenas um rito exterior, mas a gente não está em comunhão com o Senhor da igreja, com o Senhor Jesus Cristo. A gente não está compreendendo. E Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, irmãos, ainda vai ter um dia que a gente vai falar nesse texto, e um dia de ceia. 1 Coríntios 11, no finalzinho, metade do capítulo 11, a gente ainda vai falar. Vocês sabiam que Paulo, quando ele fala assim para a igreja, olha só, cada um é que sabe se vai comer ou não. Cada um prove a si mesmo para poder saber, para você não ser encontrado indigno. Sabe quem era encontrado indigno? E resultou em doença, tá? Doença e morte lá na igreja de Corinto. Literalmente mesmo. Era aqueles que não confiavam no Senhor Jesus verdadeiramente. Era aqueles que estavam entregues ao pecado. Era aqueles que participavam da ceia de qualquer maneira. Eram aqueles que não compreendiam a realidade desse momento. E sabe quem é o indigno, irmãos? É aquele que vem aqui diante da mesa, é aquele que está numa vida de pecado e que não está nem aí, que não quer se consertar, que não está nem ao menos lutando contra esses pecados. Sabe quem é o indigno? Aquele que não confia na obra de Cristo, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que caminha com Jesus por diversas outras motivações, mas não crendo que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é, como Pedro respondeu, o Santo de Deus, porque isso é uma prerrogativa, isso é um título messiânico. Ali Pedro está falando, eu creio que o Senhor é o Messias que desceu do céu. E esse é o momento, sabe, irmãos, que nós fazemos isso como um memorial da obra de Cristo. E, na verdade,
O que é suficiente para você cear? O que é suficiente para você cear é você se reconhecer pecador diante do Senhor. A mesa sempre é um convite da graça. A mesa sempre é um convite da reconciliação. E que nós estejamos assim diante do Senhor, sabe? Que nós compreendamos, porque eu vou ser sincero, a partir disso tudo que nós falamos, não pode ser um rito. Porque eu cumpri um protocolo, eu participo. Porque eu cumpri outro protocolo, eu participo. E eu queria convidar de verdade a quem está aqui em nosso meio, a quem tem consciência da obra de Cristo, a quem ama o Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não passou pelas águas, mas que tem essa consciência de que vai passar pelas águas, de que quer passar pelas águas, de que quer dar esse testemunho público a respeito de Cristo. Porque Cristo se submeteu, não é o batismo em si, é o simbolismo, é para o que o símbolo aponta, é para o que ele nos leva.